Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10, o nosso tema é o reino do Messias no milênio. É claro que alguns vão descrever que isso é uma contagem de anos literal, acha que não é bem assim. Outros creem que a gente já está vivendo no milênio, mas a Bíblia é categórica em dizer que são 1000 anos. Né? Não tem a palavra exatamente milênio, mas 1000 anos. Se a Bíblia está colocando 1000 anos, que será o reino de Cristo na Terra, então será 1000 anos. Tem coisas, meus irmãos, que não dá para contestar. É aquilo mesmo, são 1000 anos. Mas como vai ser essa interação entre aqueles salvos, né? A igreja que estará reinando com Cristo nos 1000 anos, aqueles que vieram da tribulação, que vão sobreviver, aqueles que nasceram no milênio. Isso é uma coisa que a Bíblia exatamente assim não descreve muito, mas o que nós entendemos é que vai ser um reino de paz, cuja sede será em Jerusalém. A capital do reino do Senhor Jesus será em Jerusalém. Que nós entendemos também e vemos que a Bíblia diz que tudo será restaurado, tudo estará em perfeitas condições, né, que o homem destruiu, e também as catástrofes, as questões climáticas como é que nós podemos dizer, na grande tribulação, danificaram muito. Então tudo será restaurado para que o reino de Cristo possa ter o reino de Cristo por 1000 anos. E claro, no final deste reino, né, no final deste milênio, o Satanás será preso e enganará a muitos. Mas aqui no nosso texto do dia, que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui, quem é esse povo? É a igreja, que já estará com o corpo glorificado, já estará galardoada. Então não é uma ressurreição como houve uma ressurreição de Lázaro, como houve a ressurreição do filho da viúva de Naim, como houve ressurreições no Antigo Testamento, que as pessoas voltaram a viver e voltaram a morrer. Não é essa a ressurreição. A ressurreição aqui é a ressurreição de ressurgir com o corpo glorificado. Porque a partir do momento que nós temos o corpo glorificado, temos a ressurreição no corpo glorificado, já não há mais a possibilidade de morte. Amém? Agora, aqueles que tiveram, como eu já citei, a ressurreição de Lázaro, e nós vemos que Lázaro voltou a morrer. O filho da viúva de Naim voltou a morrer. Mas Jesus, que ressuscitou no corpo glorificado, não voltou a morrer. Então a gente vê, meus irmãos, que há uma diferença. Na nossa síntese, o milênio será será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Então a terra já está havendo uma degradação desde a queda no Jardim do Éden, né? Sempre tem uma degradação. E teve a Primeira e teve a Segunda Guerra Mundial. O homem prejudica muito o solo, lençol freático, água que é poluída, né, pela poluição. E também nós vemos que quando houver a grande tribulação, a terra sofrerá muito com a grande tribulação, no caso, porque eu já citei, meus irmãos, nós sabemos que a grande tribulação é a ira de Deus contra o homem, e não a ira do homem contra o povo de Deus. É a ira de Deus contra o homem. Então, haverá muitas questões climáticas que, claro, vai danificar, sim, algumas coisas aqui na Terra, porém, depois tudo será restaurado, porque o Deus Todo-Poderoso, ele tem poder para restaurar todas as coisas. No livro de Isaías, capítulo 11, nós temos o profeta descrevendo como será este reino, né? Que até os testemunhos de Jeová gostam muito desse texto, que a gente não vai ter céu, o céu nosso é aqui na terra, que vai ser tudo restaurado e modificado. Aqui será um período de tempo de 1000 anos, né? Depois a gente vai reinar com Cristo eternamente. Mas a questão aqui é que haverá paz, não haverá essa questão da cadeia alimentar, de um animal tendo que matar o outro para poder se alimentar. Haverá um modelo diferente de alimentar a população, haverá um modelo diferente de as pessoas, no caso, não ter fome, né? As pessoas não passar fome, as pessoas não ter dificuldades em se alimentar. Então haverá um procedimento diferente, que a Bíblia até então não descreve, mas não haverá maldade, não haverá o leão
matando, atacando os seres humanos ou alguma coisa desse tipo. Não haverá isso. Então vai ter um reino que é um reino de paz. Na nossa introdução, o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vida em glória com os seus santos. Ou seja, quando começará esse reino? Quando tiver, nós já aprendemos isso nesse trimestre, quando o povo de Israel estiver cercado pelas nações que estão apoiando o anticristo, nós vemos que eles vão clamar a Cristo, os judeus vão clamar a Cristo, ao Salvador, que é Jesus, e ele vai descer no Monte das Oliveiras, e vai matar todos, ele é vencedor, vai vencer. E a partir daquele momento, sim, que quando ele restaurar todas as coisas, que vai se ingressar no milênio. Então a última etapa para ingressar no milênio é essa, quando Jesus vem e destrói todos os exércitos do anticristo, destrói o anticristo, e aí segue-se, aí a gente vai ingressar no reino milenial. Aqueles que forem arrebatados com a igreja e já estiverem com o corpo glorificado, vão entrar como a igreja do Senhor. Mas aqueles que estiveram na tribulação, que vieram de grande tribulação, como a Bíblia bem descreve, vão ingressar como seres humanos normais. Amém? Tópico 1. O milênio, o reinado de Cristo. 1000 anos de paz. Embora na Bíblia não exista a palavra milênio em Apocalipse 21:7, há 6 repetições da expressão 1000 anos, enfatizando que tal número deve ser tomado literalmente. Ou seja, esses 1000 anos são literais, não são figurados, né? Porque muitos hoje defendem que são 1000 anos figurados, não é exatamente 1000 anos. Mas nós vemos que a Bíblia está dizendo 1000 anos, né? 1000 anos. 1000 anos para João, que recebeu a revelação. Ele está descrevendo a quantidade de dias, 1000 anos. Então nós cremos que esses 1000 anos são literais. A igreja, Jesus vai reinar por 1000 anos, ainda vai reinar, não está reinando ainda, porque alguns defendem que Jesus começou a reinar quando ele morreu na cruz do Calvário, outro depois, tem várias linhas teológicas, meus irmãos. Mas aqui nós cremos, que está no Cremos das Assembleias de Deus, é o milênio 1000 anos. Então, nós vemos que após tudo aquilo que aconteceu, a grande tribulação, Jesus vir e dar livramento para os judeus, aí sim começará os 1000 anos. Porque o reino de Deus é perfeito. Não tem como a gente dizer que Jesus está reinando hoje, como o milênio, como a Bíblia diz que no milênio será o reino de Deus, como nós estamos vivendo agora. Jesus reina de uma forma espiritual. O reino de Deus é espiritual, mas no milênio será um reino mesmo literal, será um reino que as pessoas vão ver isso, vão ver tudo isso, né? No caso do reino. Parte 2. Satanás estará aprisionado. Neste reino milenial, Satanás vai estar aprisionado e ele será solto por um pouco de tempo no final desses 1000 anos e será depois, né, destruído para sempre. Mas nesse inteirinho, neste tempo, num grande espaço de tempo, Satanás estará aprisionado, que ele vai ser aprisionado quando ingressar a igreja, o povo ingressar no milênio. Então ele vai ser aprisionado, ou seja, no período do milênio, ele estará aprisionado. Vai ser solto no final do milênio. No final do milênio. Mas grande parte do milênio, boa parte do milênio, ele estará preso. Na parte de número 3, quem participará do milênio? Esses momentos de deslumbrante e prazer serão vivenciados de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal pelos salvos da igreja, os santos ressurretos do Antigo Testamento, os santos mártires da tribulação, os que permanecerem fiéis a Cristo durante a tribulação e até a sua vinda, e os que nascerem durante o milênio. Ou seja, todos esses participarão do milênio. Quem? A igreja do Senhor, os mártires do Antigo Testamento, os mártires da grande tribulação, os que saírem da grande tribulação com vida vão ingressar no milênio, e aqueles que nascerem no milênio. Essas são o grupo de pessoas, né, juntamente com os salvos, que ingressarão no milênio. Agora, essa interação, meus irmãos, a Bíblia não descreve. Como vai ser este convívio entre os salvos, entre a igreja com o corpo glorificado e o povo aqui na terra, pessoas que podem morrer outra vez, nós não sabemos. É possível ter uma ideia disso, como aqui, como Jesus, com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado, interagia com os seus discípulos que tinham corpos mortais.
Jesus podia passar por portas, Jesus podia estar aqui no momento, Jesus podia estar na Judéia no momento e, num piscar de olhos, aparecer na Galileia. Pode acontecer, como Jesus estava ali no caminho de Emaús, quando os homens abriram seus olhos, Jesus já estava em outro lugar. Então, pode ser que seja uma interação mais ou menos assim. Não estou dizendo, afirmando que é assim. Mas como nós vamos ingressar, a igreja ingressará no milênio com um corpo ressurreto, pode ser que essa convivência, essa interação, seja mais ou menos no modelo ao qual Jesus, um pouco espaço de tempo que esteve aqui na Terra com um corpo ressurreto, interagiu com os apóstolos, interagiu com os discípulos, no caso, interagiu com as pessoas. Tópico 2. O propósito do milênio. Parte 1. Revelar o reinado de Cristo. O milênio será um reino teocrático de paz sobre a terra, com Jesus como seu rei. O anjo Gabriel prometeu a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi. Ou seja, será um reino de paz, será um reino que não haverá guerra, não haverá ninguém querendo invadir a terra de ninguém, como sempre houve na humanidade. Não haverá povos querendo destruir outros povos, não haverá inveja, não haverá cobiça, não haverá um sentimento maligno. Enquanto Satanás estiver preso, esse sentimento não vai ter. Haverá um reino perfeito, pessoas vão viver de uma forma perfeita, saúde perfeita, tudo será perfeito. Porque o reino é o reino de Jesus. Então não haverá guerras, não haverá rumores de guerras, não haverá medo da Bolsa de Valores quebrar, não haverá medo de uma crise financeira, não haverá medo de as pessoas perderem suas casas, não haverá medo de as pessoas terem fome, não haverá, essas coisas não vai haver medo de uma fera selvagem vir atacar as pessoas, não vai haver, porque o reino de Jesus é um reino perfeito. E até mesmo a gente viu aqui a descrição que Gabriel disse a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi. Quando Gabriel entregou essa profecia para Maria, ali estava falando de um reino espiritual. Mas nós podemos entender que é um reino que? Um reino literal, um reino realmente que vai acontecer. Porque quando Davi era rei de Israel, ele era um reino soberano, ninguém dominava Israel. Israel que expandia suas fronteiras. Não era Israel que encolhia suas fronteiras, não. Israel expandia suas fronteiras, ou seja, o reino com Davi, por isso que eles têm Davi como o melhor rei de Israel, porque Davi foi um rei ao qual ninguém foi soberano contra Israel. Por isso que quando Jesus veio, eles esperavam que Jesus pudesse colocar em ordem a questão política e não a questão espiritual. E Jesus veio para restaurar a espiritualidade do povo e não a política, pelo menos naquele momento. Mas agora no milênio, Jesus vai restaurar todas as coisas. Jesus já restaurou a questão espiritual e agora ele vai restaurar a questão política. Amém? Na parte 2, concluir o plano divino para Israel. Israel, ao longo da história, sempre foi tratado de maneira justa pelo Senhor. Paulo disse que, embora estejam atualmente com o coração endurecido, os hebreus seriam salvos no fim. Então, há uma promessa, no caso, de Israel ser salvo, de Israel desfrutar dessas bênçãos. Quem vai também ingressar no milênio, a gente fala aqui das pessoas, e uma dessas pessoas que vão ingressar são os judeus que aceitaram a Cristo ali no último momento, que clamaram pelo Messias, são os judeus. Mas Deus, ele tem um cuidado especial com Israel, porque é um povo escolhido, né? Não que Israel seja melhor do que nós, mas em todo caso, é um povo escolhido. É um povo escolhido por Deus. É um povo ao qual Deus separou para ser modelo para os outros povos. Então Deus tem um cuidado especial para Israel. No entanto, quando Israel pecou e muitas vezes, né, nós vemos que o tratamento de Deus com Israel era um tratamento duro. Era um tratamento duro como um pai mesmo educa o filho. Então veja que Deus tem um amor por Israel. Deus tem um carinho especial por Israel. Na parte 3, tornar Jerusalém a capital do mundo. Então Jerusalém será a capital do mundo. Alguém até, né, entende que de ano em ano as pessoas vão até Jerusalém para adorar o Deus Todo-Poderoso. Como eles faziam antes, né, antes de Jesus se manifestar, uma vez por ano, pelo menos, eles iam na Páscoa adorar o Cordeiro de Deus, ver o sacrifício do Cordeiro, uma vez por ano. Isso era feito no templo e também, possivelmente, no tabernáculo, quando o tabernáculo não era mais um tabernáculo móvel, como era no deserto, mas sim era um tabernáculo mais fixo, né? Quando a gente vê lá, se eu não me engano, o profeta
me fugiu o nome do profeta agora, aquele que caiu e quebrou o pescoço, me fugiu agora o nome do profeta. Então nós vemos que ali já tinha um tabernáculo fixo, não era o templo, mas era um tabernáculo fixo. Nós vemos também outro, que o tabernáculo, se eu não me engano, era em Siló, se não me engano deve ser o mesmo, era um tabernáculo fixo, na época de Samuel ali. Então nós vemos o que, meus irmãos? Que provavelmente essas pessoas vão se deslocar pelo menos uma vez por ano até Jerusalém, para estar ali adorando a Deus, né? Estar na presença de Deus, porque o conhecimento de Deus vai ser um conhecimento mais direto com Jesus, né? Porque Jesus vai estar presente de uma forma corpórea. Nós entendemos que é uma forma corpórea de Jesus presente, Jesus com o corpo glorificado aqui reinando. Hoje nós cremos, nós temos Jesus de uma forma espiritual. Aqui na parte 3, fatos e aspectos do milênio. A natureza será restaurada. É aquilo que nós estamos falando. Tudo aquilo que o homem destruiu, tudo aquilo que o homem prejudicou na natureza, com suas construções desenfreadas, tudo será restaurado. Então a gente vê que tudo aquilo que está aqui vai ser restaurado. A natureza será restaurada. O solo será fértil, vai ser restaurado, porque o solo foi degradado. É um absurdo como às vezes jogam agrotóxico e muitas coisas no solo para produzir, para quebrar, matar as pragas. Então a gente vê que tudo isso será restaurado. Na parte 2, o conhecimento de Deus será amplo, é aquilo que nós estávamos falando. O conhecimento de Deus, ele será amplo, porque será um conhecimento mais direto. É claro, né? A gente não vai conhecer a Deus na sua essência e na sua total amplitude ou magnitude. Mas o conhecimento que nós temos hoje, no milênio, será um conhecimento maior. Vai ter a possibilidade de ter um conhecimento maior sobre Jesus, vai ter um conhecimento maior sobre Deus. Essa é aquilo que nós entendemos, né? Que isso vai ser uma das interações do milênio, o conhecimento de Deus. Então, quem conhece Deus agora e tem desejo de conhecer a Deus a cada vez mais, no milênio, a possibilidade, a oportunidade de conhecer mais a Deus será mais ampla, será uma oportunidade maior e melhor nessa interação. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui a gente vê, meus irmãos, e nós entendemos que todo esse conhecimento de Deus vai ser uma coisa mais nítida, vai estar mais, como é que nós podemos dizer, ampliando essa questão, vai ser mais acessível. Não que a gente não venha ter acesso através da palavra de Deus, mas a gente não vai necessário, hoje o Espírito Santo de Deus que nos inspira a ter este conhecimento. Ali, acredito que não vai ser necessário, né? Porque vai ser tete a tete, face a face, a gente vai ter esse contato direto com Jesus. E agora a nossa conclusão. O milênio trará ao mundo um período de paz e progresso nunca antes experimentados. Os homens não serão amantes de si mesmos, mas servirão uns aos outros em amor. A palavra de Deus não será apenas um conselho, uma opção, mas a lei em toda a terra. E os súditos desse reino terão prazer em obedecê-lo. O reino de Cristo não será jamais destruído e será estabelecido para sempre. O milênio será a resposta a milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino, ou seja, pessoas que desejam, que amam o reino de Jesus, que amam estar com Cristo, que desejam esse dia para reinar com Cristo, para estar com Cristo, porque é uma coisa muito melhor. Então, estar com Cristo, nós desejamos este reino, queremos este reino, e basicamente, meus irmãos, o que vai acontecer no reino do milênio, ou no reino milenial, é isso. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, não é inscrito no nosso canal, só convido a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus.